Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer, né, estar mais um dia com vocês. E hoje nós temos a nossa aula de número 34, que é a revisão e avaliação. E neste momento a gente vai começar. Então, hoje na nossa revisão falaremos sobre verbo. Primeiro você terá de entender o que é um verbo, né? Porque nós temos as classes gramaticais, cada uma com a sua função. O verbo também, ele tem uma função, né? Então nós temos o substantivo, pronome, artigo, adjetivo e os verbos. Os verbos, né, eles expressam ação, estado do sujeito ou mudança de estado. De repente eu posso dizer ele está cansado, ele está no momento cansado, ele estava cansado, né? Então houve essa mudança. Então ele expressa também fenômeno da natureza, ventou, trovejou. Então, primeiro nós devemos entender isto, né? O conceito do que é verbo. Então, porque tem muita gente que não sabe identificar dentro de um texto que é um verbo, né? Então, nós temos o substantivo, ele sempre vai aceitar um artigo, né? Em sua frente, o lápis, né? O caderno, a porta, a caneta, tudo isso são substantivos, porque os substantivos eles dão nome aos seres. Então, a função do substantivo é essa. Do verbo, ele expressa ação, né? Aquelas palavras que dão ideia de movimento, ele andava, ele caçava, ele pescava, ele comia, ele ria. Então, todos são verbos que expressam movimento, né? E verbos também que expressam o estado do sujeito, que nós chamamos de verbo de ligação, que ele liga o sujeito ao seu predicativo. E tem os verbos que expressam os fenômenos da natureza. Aquilo choveu, né? Choveu muito ontem, choveu, expressa o fenômeno da natureza. Então, para entender o que é verbo, tá? Aí, dentro, né, desta classificação dos verbos, nós iremos trabalhar hoje, neste momento, os modos verbais, tá? A gente vai chegar lá. Primeiro, a gente vai trabalhar o critério, a definição e os exemplos de verbos. Então, vejamos aí o critério semântico. O que é que vai indicar o semântico? A definição, ele indica ação, processo, intenção, estado ou fenômeno da natureza, que é a definição deste verbo. E semanticamente está relacionado a sentido, a significado. Então, nós temos, no primeiro exemplo, ele saiu. Veja que o verbo, né, quando eu digo ele saiu, expressa essa ideia de movimento, porque para sair ele vai ter que caminhar. Ele saiu. Ela era inteligente. Olha aqui um exemplo de um verbo de ligação, quando ele diz o estado, né, que se encontra o sujeito, ou a mudança desse estado. Neste caso aí, o verbo está ligando o sujeito que é ela ao seu predicativo. Também ele expressa fenômeno da natureza, olha, choveu bastante ontem. Tá? E tudo são verbos. Aqui, verbo de ação, só para entender o que é verbo, né? Ele indica ação, estado, fenômeno da natureza. Choveu bastante. Queremos voltar cedo. Queremos voltar, então queremos também um verbo, né? Então nós temos aí os verbos em destaque, semanticamente, ele serve para isso. Ele indica, né, o estado, o fenômeno da natureza e ação. Então, quando você tiver dúvida, principalmente de um verbo de ação, né, você tenta colocar
um artigo diante desse, para ver se cabe, né? Andar, a andar, né? Ou andar, né? Você vê que fica meio sem sentido, a não ser que dentro de um contexto vai aparecer lá dentro de o andar de João, aí sim ele já vai ter uma classificação que não é a dele, né? Que nós chamamos de imprópria, porque ele vai passar a ser, né? Mas não é a classificação real dele, que é verbo. Aí ele vai passar. Se no texto já escrito estiver, né, um artigo diante, pode ser de um verbo, pode ser de que palavra for, vai se tornar substantivo. Tá? Sintaticamente, o que é sintático? Sintático trabalha as relações, né, das palavras dentro de uma frase, dentro de uma oração. Tá? Então, a gente vai agora analisar aqui nesse modo sintático, que é o núcleo do grupo verbal, no predicado verbal e verbo nominal. Tá? Aqui a gente está trabalhando para chegar lá no caso dos modos verbais, tá? Ou, perdão que eu já falei sintático, mas é o morfológico, a gente vai ver primeiro. O morfológico, vai estudar, né, aqueles afixos, os pedacinhos das palavras, o que elas significam, que varia em pessoa. Eu vou ver aqui, eu tenho o O e o A, né, que vai indicar, né, a terminação do verbo. Quem é a pessoa? Eu falo, ele fala, ela fala, né? Então, aí vai indicar a terminação, por isso que a gente vai trabalhar, por exemplo, mos, vai me indicar que está no plural. Então, aqui, quando fala em morfológico, vai estudar os morfemas, as pequenas partes das palavras. O tempo, o número, que é singular e plural, o tempo também, e o modo. Os tempos, né, dos modos do indicativo, que pode ser presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Isso do modo indicativo, aí vem o modo subjuntivo, o modo imperativo, tudo faz parte aqui do morfológico. O sintático, que é essa relação das frases, né? O que é que representa cada palavra, mas dentro de uma oração, de uma frase. Ela voltou. Ela é o sujeito, voltou o predicado. Por isso que diz, é o núcleo do grupo verbal nos predicados verbal. Aqui eu tenho só o verbal, porque só tem um verbo no predicado. Então, se ela voltou, voltou é o verbo, o núcleo desse predicado é o verbo, ele está sozinho aqui, então por isso que eu tenho um predicado verbal, né? Já o predicado verbo nominal, eu vou ter dentro de um predicado, separo o sujeito do predicado, mas aqui observe que eu tenho dois núcleos, que é um verbo e um nome, por isso que é verbo nominal. Ela voltou e ela estava cansada, né? Ou ela voltou e está cansada. Então, cansada é o núcleo do nome e aqui é o núcleo do verbo, por isso que é predicado verbo nominal. Até aí você compreendeu? Eu não quero que vocês, né, confundam as questões que a gente vai trabalhar hoje sobre os modos verbais. Mas eu tenho que explicar, né, até chegar lá nos modos, que é um verbo, o que ele representa morfologicamente, sintaticamente, que é para você compreender realmente o que é um verbo, e a gente vai trabalhar os modos verbais depois que vocês compreenderem. E a gente vai começar trabalhando aqui nessa conversa, nesse diálogo na tirinha. Vamos lá. Eu corro todos os dias. Então, quando eu digo eu corro todos os dias, aí você já vem aqui, já identificou qual é o verbo, né? Que é o verbo correr. Já, mesmo porque eu tenho aí a primeira pessoa, né,
do discurso, eu corro, então corro é o verbo. Se eu digo eu corro, essa ação é uma ação certa, ela aconteceu, ou vai acontecer, ou está acontecendo. Eu digo eu corro, é fato, né? Não tem o que questionar. Então, aqui é o modo que eu pratico a ação. Eu corro, o modo é indicativo, porque eu tenho uma certeza desse fato, né, que está acontecendo. Se eu corresse, o verbo corresse, só esse se, né, quando eu coloco esse se aqui, já traz essa ideia de dúvida, né? Que não é uma coisa certa, que pode ou não acontecer. Porque eu digo se eu, fico naquela dúvida, olha, se eu correr, chegaria mais cedo no meu compromisso, mas só se isso acontecesse, né? Talvez aconteça ou não. Então, aqui não é um fato certo. É um fato duvidoso, pode acontecer ou não. E quando isso acontece, eu estou falando do modo subjuntivo, não é isso? Vocês estão lembrados que é isso aqui que chegou mesmo, de fato, que vocês devem entender, tá? Então, o corro, modo indicativo, porque representa uma ação que será concluída, que será realizada de fato. O subjuntivo, quando eu não tenho certeza dos fatos, né, que vai ficar essa dúvida se ela vai acontecer ou não. Corra, a aula vai começar, alguém está dizendo, está pedindo, está orientando, né? Quando eu digo corra, ou estou mandando, né? De qualquer forma, eu estou dizendo para a pessoa seguir. Corra, não é perder a aula. Já aqui é o modo imperativo. Estão lembrados do modo imperativo? Então, é isso, o imperativo. O nome já diz, quando imperar, né, significa mandar, orientar, aconselhar. Então, aqui nós temos 3 situações distintas de modo. A maneira que poderá acontecer as ações ou não acontecer, né? Que é o indicativo, que é o primeiro caso que eu corro, que a minha ação aqui é concreta, né, irá acontecer, né? No caso aqui, eu corro todos os dias, então é um fato que já foi consumado e que será consumado, né, ainda. Mas é uma coisa certa. Já no segundo caso, né, uma hipótese, poderá acontecer ou não, sempre se fica na dúvida, se der, eu vou, né? Alguém pode perguntar, ai, você vai sair comigo hoje? Se der, eu vou. Você vai ficar satisfeito? O que é que você vai pensar? Né? Talvez nem venha, talvez nem saia comigo, ou saia, não sei, mas fica assim naquela dúvida, né? E o outro, corra! Não, você aqui, estou mandando, estou orientando, estou pedindo, né? Para que ele faça um esforço para chegar antes da aula começar. Então, nesse sentido, vocês devem entender, né, que os modos, eles partem de 3 princípios, né, da ação que seja concreta, que possa acontecer, que é o modo indicativo, tá? Então, o modo indicativo, por mais que esteja no futuro, que acontece, mas é uma ação provável de acontecer, tá? Já no subjuntivo, o modo subjuntivo, porque são 3, né? Dá para entender perfeitamente. O modo subjuntivo vai sempre ter aquela dúvidazinha no ar, porque vamos vir, ó, se isso acontecer, né? Se der, eu vou, sempre tá ali o se. Isso a gente não faz na nossa casa? Menino, se der, eu compro isso, né?
Se der tempo, eu faço isso. Então, geralmente a gente está utilizando na nossa casa o subjuntivo, né? E o imperativo também a gente, né, está fazendo, está atuando todos os dias, porque a gente está mandando, né, principalmente os filhos, faça isso, faça aquilo. Nossos alunos, né, a gente pede que faça atividade, né, levante e leve isso para algum lugar. Então, esses são pedidos, né, que você está fazendo, ou são orientações. Então, nós temos esses 3 modos, não esqueça, tá certo? Que é isso que quero que vocês compreendam, o sentido de cada modo desse, que são os 3. Aí vamos ver o texto, nosso texto no mar sem hipocampos, que também a gente vai encontrar algumas ações que estão no modo indicativo, né, que pode ser que a gente encontre no modo subjuntivo. Vamos ver se a gente vai encontrar, né, do modo subjuntivo e imperativo. Vamos fazer nossa leitura. Vamos aqui no glossário, né, para a gente saber o que significa, para poder entender o texto. Hipocampo, conforme a mitologia grega, monstro cujo corpo era metade cavalo, metade peixe, é sinônimo também de cavalo marinho. Luzidio, que significa luminoso, brilhante e resplandecente, que é para quando a gente lê o texto, né, você já compreender do que se trata. Molinete, carretilha usada para impulsionar a linha, e o anzol das varas de pescar. Então, o que é que pode ser um fato, o que é que pode ser um fato concreto, o que é que pode ser uma dúvida? Então, a gente pode ver isso aqui. Assim que anoiteceu, né? Veja, tem os verbos que a gente pode dizer de fato que essa ação, né, foi concluída, ela poderá acontecer, é uma ação concreta. Saiu para pescar. Peixes, não, estrelas. Então, a gente tem aqui anoiteceu, saiu, né, que expressa fenômeno da natureza, afastou-se da casa, atravessou um campo até o seu limite. Todos são verbos que representam, né, ações concretas, que pode estar, que estão no modo, né, indicativo. Na linha do horizonte, sentada à beira do céu, abriu a caixa, né? São ações que foram concluídas. Havia trazido como iscas. Escolheu a mais sonora, olha, escolheu, prendeu, tudo são verbos que estão no indicativo. Prendeu-a firmemente na rebarba luzidia. Depois, pondo-se de cabeça para baixo, lançou a linha no imenso azul, deixando desenrolar todo o molinete. E paciente, enquanto a lua avançava sem mover ondas, começou a longa espera de que uma estrela viesse. Ó. Então, começou a longa espera de que uma estrela viesse e mordeu o anzol. Isso, né, era a esperança que viesse, não está dizendo o que aconteceu. Aqui está o verbo no subjuntivo. Tinha-se essa esperança que viesse, né, morder o anzol, a estrela. Então, este verbo viesse está no subjuntivo, porque não é uma ação concreta, é uma ação que pode vir a acontecer ou não. Então, essa foi a nossa revisão, gente, sobre os modos verbais, tá certo? Não vão ficar aí pensando que a gente vai ver outras partes do texto. Hoje a gente trabalhou os modos verbais, que é o indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo são ações concretas que podem acontecer, seja agora ou posteriormente, mas vai acontecer. Subjuntivo poderá ou não, quando acontecer, se acontecer, né? E o imperativo é aquele que manda, que ordena, que diz algo para você realizar. É isso aí. Então, esta foi a nossa revisão de hoje.